Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Grupo Espírita Servo de Jesus. Boa noite, Adécio, tudo bem? Não entendi. Boa noite, está me ouvindo bem aí? Tudo Boa bem? noite. Tudo. Tudo jóia, né? Então tá bom. Pessoal, o nosso tema de hoje vai ser Jesus e Kardec, o mestre e o apóstolo, que o nosso companheiro Adécio vai falar para nós. Mas antes nós vamos fazer aqui a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos ver aqui qual que vai ser a lição que vai sair para nós, aí a gente faz a prece de abertura e passa a palavra para o palestrante, ok? Saiu aqui para nós a lição número 56. Do livro Caminho, Verdade e Vida. Lição 56. Lucros. E o que tens ajuntado, para que será? Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 20. Palpita a preocupação de ganhar em todos os agrupamentos humanos. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxestes? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examina, porém, a bagagem, verifica-se que quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas, não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos: pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado? Para quem será? E assim, Senhor, nas vibrações dessa leitura, pedimos a Jesus e aos amigos espirituais que abençoe a cada um de nós nesse momento, que envolva em vibrações positivas o nosso facilitador da noite, abençoando para que ele possa trazer para todos nós os ensinamentos dessa noite. Que Jesus nos abençoe, esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí. Adécio. Então, eu vou te deixar à vontade aí, tá? Para o estudo. Se tiver alguma questão, o pessoal pode colocar no chat aí, tá, pessoal? Que está nos acompanhando pelo Facebook, que eu passo aqui para o nosso palestrante, tudo bem? Aí nós vamos até às 21 horas. Se você precisar de alguma coisa, é só me chamar. Combinado? Ô, Luciano, e Sim. será que tá me ouvindo? Tá, seu som tá bom. Tá normal, né? Tá Então normal. podemos dar início, né? Sim, vou te deixar à vontade. Qualquer coisa você me chama, tá bom? Tá excelente. Muito obrigado. Boa noite para todos e para todas, né? Que a paz do Cristo Senhor envolva todos nós nessa deliciosa noite de hoje, em que vamos falar de um tema muito gostoso de ser falado, né, gente? E como ela havia dito, meu nome é Adécio, eu faço parte da Fraternidade Espírita Albino Teixeira, onde já estou lá umas 2 décadas, mais ou menos, né, gente? E sempre com o objetivo de aprender cada vez mais. Eu não tenho dificuldade em aprender, não, sabe?
A minha dificuldade maior é colocar em prática. Isso aí, eu acho que é a dificuldade de todos nós, né, gente? Então, vamos dar início. O tema, como já foi dito, né? Jesus e Kardec, o mestre e o apóstolo. Aí eu peguei só para a gente relembrar a palavra mestre, qual o significado, né? E segundo o dicionário, mestre é o homem que ensina, é o professor, é aquele que é perito ou versado numa ciência ou arte. É um homem superior, moralmente e de muito saber. Aí ele tem os seus discípulos. É aquele que recebe o ensino de alguém, ou seja, recebe o ensino do mestre. Quando o mestre se vai, como é o caso de Jesus, retorna ao plano espiritual, os discípulos, então, foram promovidos para apóstolo, ou seja, ia propagar todas as ideias que eles haviam aprendido de Jesus. E o mais importante, não somente falar sobre o que aprenderam, mas vivenciar aquilo que aprenderam, o que é muito importante, né? Sabe, gente? Aí nós temos uma partezinha, construindo a nossa morada. Aí no texto diz o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, que é Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado a saber, apenas se reuniram nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, apenas por 2 vezes no concurso dos milênios conhecido. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema. Ou seja, quando aquele bloco se desprendeu do Sol, se afastando, aí começaram no trabalho da formação da Terra, há 4,5 bilhões de anos atrás. Então foi Jesus, é o governador espiritual do nosso planeta, e ele comandou aquela pleiade de espíritos evoluídos que trabalharam na formação do planeta Terra. Nossa, seria lindo demais, né, gente? Eu fico imaginando o seguinte: todos nós estamos fadados à evolução, todos. Um dia, nós chegaremos ao patamar dos espíritos puros. No nosso caso, vai demorar só alguns bilhões de anos. Ah, mas isso aí não tem problema para quem é imortal, né, gente? Eu sei que nós chegaremos lá também, sabe? E a segunda vez que se reuniram nas proximidades da Terra foi quando foi decidida a vinda do Senhor à face da Terra. Ou seja, quando Jesus encarnou na Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Agora nós vemos um texto. Por que Jesus veio à Terra? Nós temos aqui 2 livros que mencionam a respeito da promessa de Jesus. Quem? Aos pelinos.
que foram exilados de Capela, trazidos para a Terra, um mundo ainda primitivo. Sabe? É que na Bíblia fala muito sobre a caída dos anjos. Mas esses espíritos que vieram para cá, ainda, segundo a concepção do Espiritismo, não eram anjos, porque não existe retrocesso ou retrogradar na evolução do espírito. Uma vez que ele atingiu aquela posição, ele não cai mais dela. É uma evolução, é uma conquista concretizada. Então, esses que chamavam de anjos decaídos, simplesmente são espíritos nas condições ainda de rebeldes. Capela estava passando por um momento de transformação. A mesma transformação que já está começando a ocorrer na Terra. Passando desse mundo de provas e expiações, referindo-se a Capela, para um mundo já de regeneração. O mundo de regeneração é habitado ainda por espíritos ainda imperfeitos, mas, porém, já propensos ao bem. Então, esses espíritos rebeldes receberam milhares de oportunidades, só que não valorizaram. Tem o livre-arbítrio, tudo bem, mas tem também a lei de ação e reação ou causa e efeito. O que acontece é o seguinte, vocês não querem evoluir? Tudo bem, mas não é justo que vocês permaneçam aqui prejudicando aqueles que já querem progredir. Então foram retirados de Capela e enviados para a Terra. Não existe castigo na obra divina. Não. Existe oportunidade de trabalho. Esses capelinos, extremamente ainda rebeldes às leis divinas, mas são altamente inteligentes e conquistas diversas. Então, qual que é o objetivo maior desses ter sido trazidos aqui para a Terra? Para auxiliar o povo terráqueo, ainda primitivo. Então, não existe castigo na obra divina. Existe oportunidade de trabalho. Sabe, gente? Nós temos um livro, Exilados de Capela, de Edgar Armand. Aí no capítulo 8º, na página 31, aí Emmanuel comenta o seguinte: foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou aquelas almas desventuradas à edificação da consciência, pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhe os campos de lutas que desdobraram na terra. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro, prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir, ou seja, no futuro. Aí, pegando outro livro também, Os Exilados por Amor, pelo espírito Lúcius, e a médium é a Sandra Carneiro. Esse livro, ele descreve a trajetória evolutiva de José de Arimateia.
José de Arimateia foi aquele que, na época de Jesus, quando Jesus foi crucificado, quando ele desencarnou, eles enterraram o corpo de Jesus em uma caverna que era de propriedade de José de Arimateia. Então ele cedeu essa caverna para que servisse de sepulcro para o corpo de Jesus. Aí no capítulo 9 descreve o seguinte: após a doce apresentação, nova e fulgurante luz surgiu no meio dos dirigentes. O governador daquele mundo em transição, Capela, saudou o governador da Terra, Jesus, planeta onde seriam enviados os exilados. De repente, no espaço celeste, muito longe, das entranhas das trevas subiu uma espaçonave enorme, com muitas almas em seu interior. Algumas gritavam, amaldiçoando a Deus por estarem presas naquelas condições. Outras vertiam doloroso pranto de arrependimento e de remorso. Havia aqueles que clamavam por misericórdia e gritavam por socorro. E uns gemiam tão somente. Outros lamentavam angustiado o destino que as aguardaria. Foi então que o governador da terra se aproximou da gigantesca espaçonave e falou afetuosamente às almas que ali se encontravam. A partir de agora, eu os recebo no orbe da Terra, planeta em estágio inicial de evolução. A misericórdia divina jamais abandona criatura alguma. Aí ele fala aqui: ainda que distantes do lar, eu prometo que estarei sempre cuidando de todos vocês. Não os abandonarei em minuto algum. E vocês jamais serão desamparados, ainda que tenham virado as costas e desprezado as leis divinas. Nosso Pai jamais o abandonará. Exercerá a sua justiça, porém, o fará com profundo amor. E, um dia, quando for o momento propício, eu mesmo descerei à terra e estarei encarnado junto com vocês, a fim de ajudá-los na conquista de suas almas para o glorioso destino que os aguarda. Esses dois livros são ótimos. E esse Exilado por Amor, então, é fantástico. É um romance, porém, altamente instrutivo, sabe, gente? Não é estilo novela mexicana, não. Sabe? É ótimo mesmo. Na Gênese, Kardec, na página 204, no capítulo 11, fala o seguinte: a raça adâmica apresenta todos os caracteres de uma raça proscrita, ou seja, raça que deixa um planeta e segue para o outro. Os espíritos que a integram foram exilados para a Terra, já povoada, mas de homens primitivos e imersos na ignorância. Então, com todo o respeito que nós temos pelos nossos irmãos que frequentam outras religiões, outros credos, sabe? Dizendo que eles acreditam que Adão foi o primeiro homem que teve na Terra, sabe? E que a Eva foi feita da costela de Adão. Nós respeitamos, viu, gente? É a estrada em que eles se encontram. Nós, espíritas, já temos um conhecimento trazido pela doutrina dos espíritos, ou espiritismo, informando que a raça adâmica não era um homem, era uma raça que veio de Capela até nós, sabe? Uma das vantagens
do Espiritismo é que ele nos conduz a uma fé raciocinada, sabe? Isso é muito importante, porque a fé cega é triste. Eu acredito porque eu ouvi falar. Não. Eu acredito porque eu ouvi falar, procurei e estudei a respeito. Então, aquele que tem uma fé raciocinada, baseada no conhecimento adquirido pelo estudo, caminha com passos mais firmes. Isso é muito importante, viu, gente? Mas volta a repetir, nós temos o dever de respeitar a situação em que cada um se encontra. Porque criticá-los seria criticar a nós mesmos, porque nós já passamos por aquela estrada que eles estão passando agora. O Espiritismo foi a última porta que nós batemos, sabe? E que nos recebeu com amor, né, gente? Aí nós temos várias passagens que falam de Jesus. Eu sou o pão da vida. Está se referindo ao pão espiritual, né, gente? Sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso é fundamental, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Existem muitas portas, né, gente, na vida. As portas largas, que conduzem às perturbações e às desarmonias espirituais. Da mesma forma, existem as portas estreitas, caracterizadas pela renúncia aos valores transitórios e às ilusões da matéria. É interessante que é o seguinte, durante séculos e mais séculos, nós vivemos nos salões das portas largas, caracterizando vícios diversos, especialmente vícios morais. Mas isso cansa. Isso vai entediando a pessoa. O tédio esgota. Aí nós já queremos mudar, entrar pela porta estreita. Mas a nossa vontade ainda não é rígida, não é rigorosa ainda. Nós queremos ir pela porta estreita, mas tem dificuldade em abandonar ainda os salões das portas largas. Mas nós já melhoramos muito, e muito mesmo, sabe? A caminhada da evolução, ela é longa, exige muito de nós, sabe? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, assim que nós aprendemos com Jesus e começamos a vivenciar o aprendizado, nós estamos seguindo os passos de Jesus, sabe? Porque a autoridade de Jesus é de cunho moral. A que se impõe naturalmente sem ofensas e violências. E a autoridade de Jesus é baseada no amor. Aquele que quiser me seguir, pegue cada um a sua cruz e siga-me. O que representa essa cruz? São as nossas imperfeições. Sabe? Jesus não chama para si os espíritos já perfeitos, porque eles já conseguem caminhar sozinhos. Chama todos nós, ainda imperfeitos. E à medida que nós vamos caminhando com Jesus, ele vai nos lapidando, nos transformando. Vai demorar, não tem problema. E um detalhe muito importante que o Espiritismo nos ensina
por quedas. Nós já caímos milhares de vezes. Aliás, antes de cair, nós já estávamos caídos, sabe? Depois começamos a nos levantar. Caiu. Não fica triste, não. Se caiu, é porque estava de pé. Tropeçou e caiu. Opa, melhor ainda. Estava de pé e caminhando. Tropeçou nas próprias imperfeições. Levanta-se com a experiência adquirida na nova queda e segue em frente. Porque quem fica lamentando no erro, fica andando em círculos. E quem anda em círculos não vai a lugar nenhum. Entenderam? Aí nós temos a passagem de João, no capítulo 14, versículo 16 e 17, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo ainda não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Por exemplo, por que Jesus não comentou a respeito do Espiritismo na época? Nós não estávamos preparados para receber aqueles tipos de ensinamentos. Você vê, nos dias atuais, com as informações chegando até a nós em fração de minutos, através principalmente da internet, nós temos aí, é muita gente, hein, que não acredita ainda na reencarnação. Sabe? Tem, aí nos dias atuais, tem muita que não acredita. Sabe? Agora, com relação para quem não acredita, primeiro passo, respeitar. Isso é fundamental importância. Respeitar a crença de cada um. Mas tem uma triste notícia para eles. Sabe? Pelo fato de não acreditar, uma verdade não vai se transformar em mentira. E a reencarnação se faz presente, acima de tudo, pela misericórdia divina. E a terceira notícia a eles, apesar de dizer que não acredita, ou vão continuar reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, até que um dia eles vão reencarnar e começar a estudar o Espiritismo. Certo? Um passo de cada vez. A evolução não dá salto. Uns caminham rapidamente, outros mais devagar, outros continuam paralisados. Aí vem um pequeno detalhe. Quando eu entrei para o Espiritismo, eu vi o Francisco Cândido Xavier dizer: a minha amiga dor. Eu falei assim, pô, esse cara não sabe escolher os amigos dele, não, né? Mas hoje nós já entendemos qual que é o objetivo da dor. Não é como castigo, de jeito nenhum. Não é para fazer sofrer, também não. É para despertar, fazer com que a pessoa se movimente, saia do lugar, levante-se da rede, da ociosidade e da preguiça e caminha na estrada da evolução. Então, esse é o objetivo principal da dor, e principalmente das doenças. Às vezes a pessoa é acometida por uma doença que não vai ser curada nessa reencarnação. Volto a repetir, não é como castigo, não. É como oportunidade de trabalho. Aquela doença está evitando que aquela pessoa cometa aqueles mesmos atos desatinos que ela cometeu durante toda a sua vida, as vidas passadas. Sabe?
Diante de uma situação dessa, em que nós nos pegamos doentes, é fazer uma oração muito simples. Senhor, ensina-me a aprender com o que eu estou passando. Acredite, a dor vai diminuir bem e muito mesmo. E o sofrimento passa a existir, mas em pequena quantidade. Temos dificuldade com a determinada pessoa, porque não existem pessoas intoleráveis. Existe a nossa falta de tolerância para com as pessoas. Senhor, me ensine a entender, a compreender essa pessoa. Porque essas pessoas, gente, é elas que promovem a nossa evolução. Sabe? Tolerância, paciência, beneficência, caridade. Isso não vem para nós assim, Deus chega e deposita em nós um pouquinho de cada um. Não. São conquistas individuais, ou seja, de cada um. Vocês têm que tomar muito cuidado com o que vocês pedem a Deus. Às vezes vocês pedem a Deus, por favor, me dê paciência, Senhor. Aí Deus coloca no seu lar 3 menininhos daqueles que só Deus aguenta. Mas para quê? Para que você trabalhe e conquiste a paciência. Então, a paciência não é um presente de Deus, é uma conquista do Espírito. Entendeu? Bom, voltando aqui. O primeiro consolador, sem sombra nenhuma de dúvida, né, é o próprio Evangelho, ou chamado a Boa Nova, trazidos por Jesus, né, gente? O outro consolador prometido é o Espiritismo. Assim entendido, porque revive as lições evangélicas, na forma como Cristo ensinou, livres de dogmas e normas teológicas. Então, no caso seguinte, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Redivivo é o quê? Retornou à vida, foi ressuscitado. Foi muito deturpado, foi muito transformado. Transformação feita pelo homem, né? Objetivando os desejos próprios deles. Certo? Então é o seguinte, tem uma passagem que Jesus diz que arrancada será toda árvore que meu pai não plantou. Ou seja, tudo isso aí que foi criado, mas para satisfazer o orgulho, vai cair no esquecimento total. Aí nós vamos pensar o seguinte, tudo o que vai acontecer na Terra, gente, é planejado. O Consolador começou a ser planejado antes de Jesus. O planejado que eu me refiro é no plano espiritual, desculpe, tá esquecendo desse detalhe. Começou a ser planejado no plano espiritual antes mesmo de Jesus retornar. Sabe? Com licença, só um minutinho, por favor. Então, o local escolhido. Vamos verificar o movimento libertário que deu margem a grandes modificações. Foi a Revolução Francesa, marcada pela queda de Bastilha, ocorrida em 1789, em Paris, França. França era o país mais intelectual
na face da Terra. Muito evoluído. Revoluções astronômicas estavam ocorrendo naquele país. Então, seria o berço para o Espiritismo. E agora, vejam só, a sabedoria divina, né? Quando Kardec reencarnou e começou os trabalhos, já não existia mais a Inquisição. Porque se existissem ainda, Kardec teria ido para a fogueira tranquilamente. Não tenho sombra de dúvida. Porque o que a igreja perseguiu Kardec, depois nós vamos ver aqui mais para frente, né? Aqui tem uma parte que fala sobre Napoleão Bonaparte, né, gente? Napoleão Bonaparte é um espírito, não espírito puro, não. É um espírito de conquistas médias. Estava planejado para ele, na França, preparar a França para receber o Espiritismo, ou o Consolador prometido por Jesus. Só que ele não resistiu, né? E caiu no caminho, né? Aliás, no beco da ganância, sabe? Aqui mostra o seguinte: em dado momento, à frente de um grupo de espíritos encarnados no planeta, temporariamente desdobrados do seu corpo físico, se reuniram no plano espiritual. E a figura de Napoleão Bonaparte, o qual eu recebi por alguns desses espíritos, que o saúdam e acolhem. Quando dos recantos do infinito abre-se uma estrada de luz, pela qual descem, como que estrelas, a que se transformam em figuras humanas, nimbadas de luz celestial. Dentre esses espíritos de luz, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como a aureolar de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e de doçura. Esse espírito que fora escolhido pelo planejamento divino abriu os caminhos da nova revelação consoladora, que faria da mensagem cristã deturpada e relegada aos cultos exteriores ao longo dos séculos, agora revivificada e relembrada, estabelecendo todas as coisas. Veja só, Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Um espírito, para receber essa missão da codificação da doutrina espírita, tem que ser um espírito imensamente evoluído. Porque senão não ia aguentar, não, gente. Não ia conseguir. Eu trouxe aqui, só mesmo a título de informação, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, é considerado o grande apóstolo do Espiritismo no Brasil. Ele trouxe para nós a informação, a conclusão dele, para ser mais rápido. E concluiu: Elias apelou para as águas e para o fogo. João Evangelista para a água e para o sofrimento. Allan Kardec para o sentimento e para a razão. Aí, segundo o nosso irmão, ele diz o seguinte, o Caibar Schutel, mas os três são um mesmo espírito. Isso é informação do Caibar Schutel, viu, gente? Um fere e castiga, o outro corrige e ensina, o último vivifica e salva. Allan Kardec surgiu novamente no cenário planetário
2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, nascendo em Lyon, ao 3 de outubro de 1804. Inclusive, foi aniversário dele recente, né? Sábado passado, né, gente? Nasceu como Hippolyte Léon Denisard. Adotou o pseudônimo de Allan Kardec. É o nome que ele tinha quando ele era... Aqui, ó. Junto aos druidas, sacerdote do lendário povo celta, na Europa Antiga. O Espírito da Verdade informou a Kardec que ele era um grande chefe druida, ou seja, um sacerdote do povo celta. E é interessante, né? Esse povo celta, a filosofia religiosa dos celtas era muito avançada, mesmo naquela época, né, gente? Acreditavam na divindade única. Não admitiam templos. Suas cerimônias eram realizadas ao ar livre, nos campos, nas florestas, debaixo de grandes carvalhos. Acreditavam na imortalidade da alma, na reencarnação, no livre-arbítrio, na lei de causa e efeito e na evolução espiritual. Voltando para Kardec. A Kardec é o seguinte também, né? Humildade, né, gente? Ele não queria colocar o nome dele, porque senão o povo ia comprar pensando, não, esse é um grande filósofo, um cientista, é conhecido. Não. Por isso que eu preferi o pseudônimo de Allan Kardec, que não era conhecido, sabe? Isso é muito importante, né? Mostra a capacidade evolutiva do espírito, né, gente? Em não querer se promover. Bom, teve uma parte que Kardec pergunta ao espírito verdade. Ele insiste em saber se está apto ao cometimento ou ao empreendimento e aquela missão. A resposta do Espírito da Verdade para ele: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se não fizer o que for necessário. Veja só, suscitarás, ou seja, provocarás, vai promover, vai causar contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-á abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma que te parecerão os mais dedicados. Foi informado que iria passar por tudo isso. Terás de sustentar uma luta quase que contínua, com o sacrifício do teu repouso, da tua saúde, da tua vida. Aí Kardec responde para ele simplesmente: aceito tudo sem restrição e sem ideia preconcebida. Está em tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Linda, né, gente? Com licença. E ele passou mesmo. A perseguição foi terrível mesmo. Por isso é que eu digo, para assumir uma missão, tem que ser um espírito bem evoluído mesmo. Bem senhor de si, né? Que nem qualquer um não, né, gente? Nossa. Bom, aí nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a codificação, porque o tempo urge, né? Aí vamos falar aqui sobre as obras, um resumo rapidinho sobre as obras básicas, né, gente? Que a primeira delas, né, foi o Livro dos Espíritos, em 1857. Resume toda a doutrina. É interessante que é exatamente isso. O Livro dos Espíritos fala um pouco de todos os demais livros. Sabe?
E as outras se especializam, né, nos assuntos. Aí depois nós temos o Livro dos Médiuns, em 1861. Tem a sua fonte na segunda parte, no Livro dos Espíritos, que fala a respeito. Trata da parte experimental da doutrina. Trata do gênero de todas as manifestações, da educação da mediunidade e das dificuldades e tropeços que ocorrem na prática do espiritismo. Interessante que dizem os nossos irmãos que a Bíblia proíbe o espiritismo. Deus proíbe o espiritismo. Aí nós vamos pensando, baseando na fé raciocinada. Por que Deus ia proibir algo que ele mesmo criou? A mediunidade se faz presente na Terra desde que aqui o primeiro homem apareceu. Ela não é criação do espiritismo. Já estava aqui presente. Sabe? A confabular ou dialogar com os mortos. Não estão mortos. A morte foi para o corpo físico. O espírito é imortal. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Desencarnou, volta a ser espírito. Entendeu? Na realidade, quem proibiu, nós sabemos, Moisés. Mas por que Moisés proibiu e criou até a pena de morte? O povo judeu foi escravizado pelo povo do Egito durante muitos anos. Foram décadas e mais décadas. E esse povo do Egito tinha esse hábito de fazer essas reuniões, esse diálogo com os mortos, mas objetivando outros interesses, materiais principalmente, ou então para desejar fazer mal para o próximo. Então o povo escravo começou a ter esse tipo de coisa, a fazer essas reuniões. Aí quando eles já estavam libertos da escravidão do Egito, eles queriam continuar fazendo, manter essas relações, entre aspas, com os mortos. Moisés proibiu. Aí eles estavam fazendo às escondidas. Aí Moisés criou a pena de morte. Seria morto a pedradas, como era o costume da época. Mas por quê? Porque eles estavam também fazendo aquilo, objetivando interesses materiais, sem respeito por aqueles que já partiram. Entenderam? Volto a repetir. A fé raciocinada é baseada na lógica, no bom senso e na razão. E só se adquire esses três através de estudo constante. Entenderam? Então vamos lá. Aí nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864. Em decorrência da terceira parte do Livro dos Espíritos. Seu conteúdo sintetiza as explicações das máximas morais do Cristo. Ou seja, vem esclarecendo para nós, né, tudo que estava no Novo Testamento e que não tinha explicação. É fantástico esse Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Aí nós temos aqui o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, em 1865. Aí ele fala aqui sobre as doutrinas, sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual, as penas e recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas e etc. Vem esclarecendo tudo, ou seja, não existe penas eternas. A pena vai durar enquanto
o espírito permanecer cristalizado no erro. A partir do momento que ele se arrepende e se predispõe a trabalhar na modificação, na sua própria modificação, ela vai desaparecendo, atenuando gradativamente. Sabe? Então, a duração do sofrimento depende de cada um de nós. Perfeito? E nós temos também a Gênese, 1868, abrange as questões da formação e desenvolvimento do globo terreno. Eu não entendi bolufo daquele negócio, que ali tem que ser físico, químico, para entender isso aí, né? Aí, para mim, sabe? Aí eu me peguei mais nos milagres. Jesus ressuscitou Lázaro? Não. Na época, né, gente? Eles não entendiam. Jesus disse, eu não vim destruir a lei. Eu vim dar prosseguimento. As leis divinas e não as leis do homem. Né? Naquela época, eles não tinham conhecimento de várias situações que a medicina já tem hoje. Sabe? As chamadas na época a morte aparente. Eles não conheciam nada a respeito disso. Sabe? Então, o que aconteceu com Lázaro, com a filha de Jairo, a filha da viúva, o filho da viúva, foi exatamente, eles foram acometidos por essa situação que realmente parece a morte mesmo, gente. Sabe? Inclusive, os pontos assim, das unhas dos dedos dos pés começa já a entrar em necrópse, porque é a partezinha em que a circulação sanguínea começa a diminuir. E chega até mesmo a causar um odor leve de putrefação. Mas não houve a desencarnação. Desencarnação é definitivo, ou seja, o espírito se desligou por completo do corpo físico. Aí desencarnou. Aí, se acontecesse esse fato, nem Jesus não ia trazer de volta. Sabe? Mas para Jesus nada é impossível. Assim como para Deus nada é impossível. Então eu pergunto, será que Jesus tem condição de derrogar uma lei criada por Deus? Porque Jesus é criatura de Deus também. Entenderam? Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos. Não tem exceção. Não tem favoritismo na lei de Deus. Certo? Uhum. Depois, Kardec teve também uma obra, O que é o Espiritismo, foram que fizeram muitas perguntas para Kardec, que estavam tendo dificuldade de entender o Livro dos Espíritos. Sabe? E até hoje nós temos dificuldade, né? Tem parte do Livro dos Espíritos que é difícil, né? Mas não devemos desanimar, não. Então, podemos deduzir que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Vocês já observaram? Tem uma imagem que mostra Jesus batendo na porta. Vocês observaram que essa porta, ela não tem o trinco, não. Do lado de fora, não. Ou seja, a maçaneta, né? Do lado de fora, não. Tem só pro lado de dentro. Mas por quê? Jesus bate com frequência a nossa porta. Mas quem deve abri-la, tomar a decisão de abri-la, somos nós. Entenderam? É sempre
saber é o seguinte: se um viciado em drogas não quiser parar de usar drogas, nem Jesus não vai tirá-lo das drogas. Jesus respeita o livre-arbítrio. Mas a partir do momento em que ele tomar a decisão de quero parar de usar droga, então todo o auxílio virá até ele, sem sombra de dúvidas. Mas a decisão é dele. Sabe, gente? Né? Aí nós tivemos aqui desencarne de Kardec, 31 de março de 1869. Sabe? Tem uma parte quando estávamos reunidos vários espíritos, aonde seria sepultado o corpo de Kardec, veio uma voz poderosa e suave que dizia lá do infinito: Kardec, regozija-te com a tua obra. A luz que acendeste com os teus sacrifícios na estrada escura das descrenças humanas, vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé que derramaste nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança da minha misericórdia, hoje se retorna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. No céu estão guardados todos os prantos que chorastes e todos os sacrifícios que empreendestes. Alegra-te no Senhor, pois teus labores não ficaram perdidos. Tua palavra será uma bênção para os infelizes e desafortunados do mundo. Ao influxo de tuas obras, a terra conhecerá o Evangelho no seu novo dia. Consolador. Consola a dor. Como que nós vamos ficar felizes sem saber por que nós sofremos? É onde que vem o Espiritismo e esclarece tudo isso aí. Sabe? Por exemplo, nós ainda temos dificuldade no que se refere, entre aspas, à morte. Eu não estou me referindo aos outros, eu estou me referindo a nós espíritas. Não é que tenhamos medo, não. Mas, por exemplo, se minha mãe, aqui em casa é somente eu e minha mãe, se ela desencarnar primeiro do que eu, é claro que eu vou sentir saudade da presença física dela. Isso é normal, isso é natural. E faz até bem. Mas a questão aqui está sempre ali na mente. Um dia eu vou reencontrar com ela. Agora vocês imaginem só, nós temos esse conhecimento e temos dificuldade. E aqueles não têm dificuldade nenhuma, não tem conhecimento nenhum. É muito mais triste. Consola a dor. O Espiritismo vai prosseguir sempre com o homem, sem o homem ou apesar do homem. Graças a Deus, a doutrina é dos espíritos e não dos homens. Que Jesus, nosso amado médico celestial, nos abençoe e nos ilumine, nos dando força, fé e esperança, para que possamos permanecer unidos nesse imenso barco chamado Brasil, cujo condutor é Jesus.
Uma boa noite e muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Muito bom, Adécio. É muito bom ouvir as histórias de Kardec, né? Para nos incentivar, nos animar aí na nossa caminhada, né? Esse apóstolo aí, né? De Jesus. Eu vou já colocar aqui, aproveitar, pessoal, já fazer um lembrete para a próxima reunião de domingo, né? Nós estamos estudando as cartas de Paulo, vai ser Efésios capítulo 4. E nesse mês, como ainda em comemoração ao aniversário de Kardec, todas as nossas palestras, os nossos estudos, né, vão estar comemorando esse aniversário. Na próxima quarta-feira, por exemplo, nós vamos estudar o Código Penal da Vida Futura, tá? Estão todos convidados. Então, nós vamos fazer aqui a nossa prece final de encerramento. Agradecendo a Jesus, aos amigos espirituais pelo estudo, agradecendo a oportunidade da reencarnação, a oportunidade de recebermos todos esses conhecimentos, esse alimento espiritual que fortalece a nossa alma. Pedimos a Jesus por cada um de nós aqui representados, pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, e que o Mestre esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Nós agradecemos aí ao nosso companheiro Adécio pelo estudo, desejamos aí uma boa semana a todos e aguardamos a todos no próximo domingo e na sequência dos estudos às quartas-feiras. Ok? Um abraço, pessoal. Até a próxima.